Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas. Estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outros nerds. Hoje, no episódio 18, vamos falar sobre a série da Netflix F1 Dirigir para Viver, aonde a Netflix pela primeira vez esteve nos bastidores da Fórmula 1 da categoria máxima do automobilismo para mostrar para os fãs como tudo ocorre ali. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá amigos, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa série que a gente acabou maratonando e não percebeu que era 7 horas da manhã quando a gente estava acabando ela. Aliás, a gente começou pontualmente a assistir às 11h30 da noite, que foi o horário que a gente tinha combinado para poder fazer essa maratona. Não, foi isso mesmo, a gente passou o dia inteiro, né, evitando as redes sociais, porque apesar de saber que a série iria contar sobre a temporada 2018, teve coisas que a gente sabia que não foram mostradas durante o ano e que estariam na série. Mas antes, vamos dar um agradecimento aos nossos apoiadores. São eles Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe e Thiago Bullet. Lembrando que no post nós temos o link para o apoia-se do boletim. Bom, agora voltando à série, né, Débora? Antes mesmo da série, na chamada dela, a gente tinha um pouquinho de noção que ela não iria fazer um review exatamente do que aconteceu na temporada, principalmente porque duas equipes estavam fora, a Ferrari e a Mercedes. Mas mesmo assim, nós tivemos aquela empolgação, né, para assistir a série. Sim, quando a gente ficou sabendo que não ia ter a Ferrari nem a Mercedes, até que por um lado a gente começou a pensar que, tudo bem não ter as duas, porque é legal saber um pouco mais sobre as outras. Até porque essas duas são as que ficaram mais em evidência durante a temporada. Mas quando a gente fala da questão de bastidor, dá vontade de querer saber um pouco mais do que o Hamilton e o Bottas viveram, ou do que o Vettel e o Kimi viveu. Falando já um pouquinho assim mais pra frente da série, foi uma coisa que fez muita falta foi ver o Kimi. Acho que foi o lado do Kimi que tinha algumas horas que a gente assistindo a série, a gente falava, puta, que seria legal ter um pouco do parâmetro do que o Kimi viveu, porque a gente viu esses conflitos internos de outras equipes, ou de equipe contra outra equipe, que foi algumas coisas que às vezes passam um pouco desapercebido pra quem não é tão envolvido na Fórmula 1, e pra mim foi o que mais fez falta, foi essa visão do Kimi. E também porque o Kimi, o ano inteiro a gente tem declarações, entrevistas dele, que ele é engraçadíssimo, então a gente sentiu essa falta dele, né? Eu acho que ele seria o alívio cômico que a série não teve. Sim, eu acredito que faltou isso mesmo. A gente só teve alguns trechinhos dele em coletiva de imprensa, que já foi sensacional. Eu queria ver as reações dele, assim, tipo, de coisas que a Ferrari acabou fazendo, anulando ele algumas vezes em corridas, ou acabou lutando mais com o Vettel do que com ele mesmo. Deu vontade de saber, tipo assim, ver a reação do Kimi, não saber porque provavelmente ele não ia ser aquele cara que ia parar pra poder dar entrevista, e ia ser mais aquela entrevista zoeira, né, tipo, realmente ser livro como. Mas eu queria ver a reação dele, que foi o que a gente teve, tipo, o olhar dos pilotos, quando dava alguma coisa errada, tipo, mostrar mais de perto como é que foi isso, e a gente foi o que eu mais senti falta. Bom, e como a gente tá já mostrando pra vocês, a Ferrari e a Mercedes não participaram porque elas não quiseram ceder a entrada da equipe de filmagem aos boxes. Contudo, a gente vê sim a Ferrari, a Mercedes, na série até mesmo a abertura, né, é o carro... É uma sacada fantástica, né, porque passava a abertura e naquele trechinho que é a marca, né, da série, era o carro da Ferrari, o pit stop. Então é isso, a abertura tecnicamente é o carro da Ferrari saindo do pit stop. Então você tem aquela chamada com a Ferrari, mas tecnicamente você não tem a Ferrari da série. Porque dos momentos que aparece a Ferrari, as imagens são da FOM. O que não é da FOM foi feita pela Box to Box, né? Que é a produtora que fez a série. Uma coisa que é bem interessante da série é a estrutura que eles decidiram utilizar. Que é uma coisa do tipo
foi ao de utilizar as entrevistas das pessoas, né, dos envolvidos, que é desde chefe de equipe até piloto, e também aquela coisa de tipo colocando a visão deles dentro da série. Sim, a estrutura que eles utilizaram foi dividir 10 episódios. Foi uma coisa até surpreendente, porque a gente imaginava que seria ou menos episódios, ou algo de uma duração, tipo um filme, uma duração extensa. Eu achei legal eles dividirem em 10 episódios, praticamente alguns de 40 minutos, meia hora, mais ou menos. Eles fizeram uma estrutura bem legal, porque todo episódio conversa com o outro, né? O seguinte, então já tem aquela ligação. A Rafaela, do Garota F1, ela usou uma expressão bem legal que a série, os episódios sempre tem uma ponte com o seguinte e não fica repetitivo. Sim. Então você já sabe, você não percebe quando você, tipo, que nem a gente maratonou, você não percebia que mudava de um episódio pro outro, porque simplesmente elas tinham ligações que... Não tinha uma quebra bruta, né? Exato. Eu também, agora a gente falando um pouquinho da imagem também, uma coisa pra mim que faço jornalismo e eles usaram na série, que é justamente essa parte documental. Colocar os pilotos pra poder falarem, os chefes de equipe, essa câmera, né, com o piloto, os chefes posicionados lateralmente, mas a câmera mais legal era aquela que dava só o perfil, porque você conseguia ver expressões só de um lado do rosto, e eu achava aquilo muito legal, porque era tipo, como se fosse o rosto, só o rosto e uma parte escura, e aquilo dava muito destaque pro olhar, pra toda a feição que ele tem, mas só lateralmente, tipo, só uma metade, assim. Aí, saindo dessa questão da estrutura, eu acho que uma coisa que chamou muita atenção, e isso, pela primeira vez, eu amei os motores V6 híbridos, foi a parte de som da série. Como foi bem trabalhado. Toda vez que você tinha... Não ter trilha sonora, eu acho que foi muito bom. Tinha trilha sonora em determinados momentos, mas só que no momento de corrida você poderia ter colocado. Mas eles optaram pelo som real, pelo aquilo que estava na pista. Nem tem um dos episódios que mostra o acidente do Alonso em Spa, o pneu furando do Bottas em Baku. Você tem esse som, você tem essa imersão na série por meio do som. E é muito bacana isso. Você, pela primeira vez, eu acho que nesse ponto, os motores mais sonoros, com um som maior, poderia estragar. Então, a gente ter isso foi muito bacana. As largadas eu achei sensacional. Sim, uma coisa que veio na minha cabeça nesse momento da largada era: sobe o giro dos motores, porque era literalmente isso que eles fizeram. Eles anulavam o som quando tava as luzes vermelhas, e aí quando dava a largada subia o volume desses motores todos de uma vez, e aquilo era um som muito característico, assim. E foi uma coisa que eu falei no Twitter, né, várias vezes, que lembrava muito uma produção de Star Trek. É aquele momento nerd nosso, né, que realmente lembra aqueles momentos que você tem explosão, aí quando vai pro espaço, anula o som. E esse é o momento da mudança das luzes, né? Acho que era a parte que marcava mais. Teve vários outros momentos, essa parte que você falou do acidente do Alonso, não ter o som, e foi uma coisa que você falou pra mim, você já tinha visto falarem sobre os pilotos, que quando eles sofrem um acidente, eles acabam vendo aquilo realmente em câmera lenta. Então, era a câmera lenta mostrando bem lentamente esse episódio dele ter capotado, sem som. E aí, só depois que o carro batia, tipo, voltava a ter som. Então, esses recursos de som e imagem que eles usaram foi muito chamativo. E uma coisa que é interessante, que é legal dessa produção ser exatamente quase antes do início da próxima temporada, mas eles serem bem depois que a temporada acabou, é que eles puderam usar recursos que na época vamos supor, que no acidente do Alonso a gente não tinha aquela câmera 360 graus que tem no carro do Leclerc e que mostra o acidente, a gente não tinha um board. Eu lembro que na época foi soltando em pacotes, 1 ou 2 semanas depois, essas imagens. Eu acho que é até bom a gente já falar da montagem, né, que eles fizeram uma sequência dessas câmeras, exatamente na hora que, tipo, o Hulk bate no Alonso, o Alonso começa a voar, você tem mudança para outra câmera. Então você tem toda essa cena de forma linear por diversas câmeras, de ângulos diferentes. É muito legal. É uma produção cinematográfica. É uma coisa que eu acho que eu posso falar assim com toda certeza. Se você pegar essa série, dar pra alguém que não assistiu a temporada 2018 e falar pra ela, olha o que aconteceu,
possivelmente a pessoa vai duvidar. Como a temporada 2018 foi excitante. Parece que foi muito ensaiado, né? Quando a gente assiste a série, parece que realmente foi uma coisa assim, a gente produziu essas imagens, isso não aconteceu, é uma série ficcional. Quando você para pra poder ver vários episódios desses, assim, juntos, de acidente, disputa, de coisas por trás das câmeras que a gente acabou não vendo durante o ano, a gente vê que a temporada de 2018 foi muito incrível. Porque mesmo não tendo justamente a Ferrari e a Mercedes, aconteceu várias coisas que às vezes, assim, a gente lembra durante a corrida, mas que passa os dias e a gente, foi legal e não sei o que, mas mostrar tudo isso num pacote foi muito excitante. Não, foi legal que com a saída das duas grandes, a gente teve a disputa dos mortais, de quem realmente não tinha toda aquela potência. Foi bacana, porque, como eu disse, você passar por isso pra alguém que não assistiu a temporada, ela pode simplesmente duvidar de muitas coisas que aconteceram ali, porque foi uma temporada riquíssima e que simplesmente dá pra gente fazer o ano inteiro agora só falando das outras equipes, excluir as ponteiras, porque simplesmente tem muito assunto, tem muito o que se falar. Bom, saindo disso, a gente acho que pode falar que as equipes que foram destaque, né, vamos tratar primeiro das equipes, foi a Haas, Red Bull e Renault. Tudo bem, tem momentos que mostra o Williams, a Force India, a atual Racing Point, a McLaren, a Sauber, mas só que essas três equipes se destacaram muito porque tecnicamente elas foram as equipes que mais se encontraram por N motivos durante as disputas, e que foi bem bacana, né, Débora, focar nessas três equipes que cada uma teve um drama diferente. A Force India teve o drama dela, ela foi tratada nos episódios, mas o drama dessas três equipes foi bem bacana de se assistir. Podemos dizer que o que aconteceu com essas três equipes meio que ditou muita coisa que aconteceu na temporada. Sim, porque a gente olha pra elas, a gente sabe que elas tiveram um papel muito importante durante o campeonato. A Haas cresceu bastante, era uma equipe que a gente já tinha uma certeza que provavelmente ia crescer. Você vê o desenvolvimento deles na pista, e também eles trouxeram esse lado dos conflitos dos próprios pilotos. Eu fiquei até pensando um pouco que mostraram a temporada de 2018, né, falando especificamente da Haas, dos problemas que o Grosjean teve, do conflito com o Magnussen, mas uma coisa que me lembrou muito foi em 2017, porque se a gente tivesse uma série dessa, né, em 2018, mostrando a temporada de 2017, a gente teria visto também o que o Grosjean acabou passando por conta dos freios. Tipo, isso era uma coisa que vinha muito na minha cabeça, tipo, como que a equipe lidou com toda essa questão de ter um piloto entregando e o outro reclamando, mas quando entregava alguma coisa muito boa, e foi algo que eles conseguiram passar com essas três. O legal também deles terem colocado, não ter, né, assim, Ferrari e a Mercedes, é que a Red Bull ficou muito em evidência, principalmente nos 3 primeiros episódios da série. A gente conhece muito do lado do Ricardo, muito do que aconteceu com o Horner para poder administrar a equipe e os 2 pilotos, mostrou preferências, mostrou como que a Red Bull se via no começo do ano, né, porque ela achava que estava ali para poder bater a Ferrari e a Mercedes, e foi algo que, assim, eles começaram com essa visão, e durante o ano eles começaram a perceber que não era bem assim e que eles tinham muito para poder melhorar. Você olha para todo esse cenário e vê que a Red Bull o problema não era só carro. A gente vê que era também estrutural, que eles tinham problemas com os pilotos e conflitos, e tudo isso é muito complicado de lidar. Uma das questões da Red Bull, pelo menos eu entendi dessa forma, ela tinha vários conflitos internos e eles não tinham assim, vamos resolver esse, partir pro próximo, partir pro próximo. Não, se resolvesse um, piorava o outro, que não resolvia o anterior, porque ele voltava a ser um problema. Então a Red Bull, ela teve essas questões. Ela sabia que tinha um excelente chassi, mas o motor não respondia. A Renault não aceitava a interferência da Red Bull no desenvolvimento, mas a Renault tinha os motivos dela, tanto como fornecedora como equipe. Então, aí depois chegou aquele momento de que a Red Bull não queria mais ter mesmo o motor Renault, e eles foram anunciar que não iam continuar com essa parceria. Só que a gente vê o conflito
do chefe de equipe da Renault com o Horner. Tipo, vocês estão abandonando o nosso motor, mas o nosso motor não é ruim porque o nosso carro é bom. O problema é vocês que não estão sabendo lidar com o nosso motor. E aí ficava aquela tensão de tipo, a gente tem um produto bom, a Red Bull tá falando que não, mas a gente tá mostrando uma coisa diferente, e eles ficavam nessas alfinetadas, e uma coisa muito legal que a série mostrou é justamente essa tensão. Quando colocavam os dois juntos em coletiva de imprensa, você via que, tipo assim, tinha uma nuvem negra pairando no ar. Eu lembro qual episódio o Horner chega pra dar uma entrevista numa coletiva, e o Cyril já tá conversando com outros chefes de equipe, se não me engano era o da Alfa Romeo, tava um outro que eu acho que era da STR, estavam conversando. Na hora que o Christian chegou, todos saíram e deixaram os dois. Então, sabe aquela coisa? Parecia sala de audiência de Vara da Família, em que você ia ter uma audiência de divórcio e deixou o casal junto. Tipo, um olhava pro outro, sabe? O Cyril até ficou brincando, ele ficava olhando pra cima, dando risadinha. Aí o Christian perguntou, teus manda-chuvas estão aí? Eu acho que devia ser o GP da França, talvez, pelo jeito que ele falou. É o que a gente fala, que se fosse uma série produzida, vamos supor, roteirizada e produzida, com imagens geradas pelos produtores, não tivesse usado nada da Fórmula 1, a gente não falaria que aquilo existiu. Porque até mesmo, vamos lá, aquelas alfinetadas que tinham nas coletivas entre os chefes de equipe, somente os fãs mais hardcore vão atrás dessas entrevistas, leem sobre elas ou procuram algum vídeo, alguma coisa. Muito difícil ser divulgado. Eu acho que é até uma crítica que a gente pode fazer para a própria Liberty, é que seria interessante a gente poder ser transmitido e a gente assistir, sabe? Ter mais acesso a ter mais acesso. De vídeo. Ele é muito rico. Você vê, principalmente quando você fala da distribuição dessas produtoras de motor, né? Fornecedoras, na verdade. Você vê que, assim, a principal, que tem o motor, sei lá, Ferrari. Ela lida com o motor de um jeito que a Haas lida diferente, que a Sauber, né, agora Alfa Romeo lida diferente. Mas o conflito mais próximo, assim, realmente era o da Renault com o da Red Bull, porque não foi esse ano especificamente que eles começaram a brigar. Né? Desde 2014, quando o motor já não estava rendendo para eles, mas que eles também não conseguiram casar mais o perfil do motor híbrido com o carro deles. Foi quando a Red Bull começou a declinar. Até o Horner falou sobre isso, né? Exatamente, que nós fomos grandes, no auge do motor Renault a gente conseguia resultados, hoje não. Então eu acho que foi muito mais uma necessidade da Red Bull de poder ter aquele gostinho de vitória novamente. Eu acho que eles estão tão necessitados pelo gosto, não de vitórias esparsas como tem ocorrido, mas por vitórias, vitórias constantes e títulos, que eles simplesmente optaram pelo motor Honda. E você percebe isso na série. Tem uma hora que um dos episódios começa na fazenda do Horner, aí ele tem um cachorro chamado Bernie, tudo bem, até aí, ok. Mas de repente ele tem dois burrinhos lá, que um chama Max e outro Daniel, né? Então, tipo, você vê que a situação tá tão desgastante. O alívio dele é nomear os burros com o nome dos pilotos, tudo bem. Tem a questão dos dois terem conflitos, mas só que você percebe o Horner tentando fugir, e você percebe que o Horner, ele deve levar isso pra dentro de casa, porque a esposa dele pergunta pra ele qual a próxima etapa. Ele responde, GP de Mônaco. Você sabe que vocês vão bem lá. E ele dá uma resposta, ele dá mais ou menos a entender que era o Max que ia vencer. Então você fica assim, você percebe que ele leva pra casa, leva pro ambiente familiar dele essa questão da Red Bull estar necessitada de vitórias e até de título. Então é aquela coisa, quando você consegue interferir o ambiente de trabalho dentro do ambiente familiar, você percebe que até nisso algo está errado. E o Christian tá buscando. E é aquela coisa de, tipo, você levou o trabalho pra dentro de casa e tá tentando criar um alívio numa outra coisa, com uma coisa que você lida todos os dias. Uma coisa que me surpreendeu muito da Red Bull é porque antes eu via a Red Bull como um exemplo de equipe, assim, de bom tratamento com os pilotos e com os funcionários, e foi uma coisa que caiu pra mim em 2018, porque justamente você via o Ricardo sendo anulado, várias situações, e aí você percebe o quanto, porque tem depoimento dele, né, justamente ele vendo o quanto tava desgastante a situação dele na Red Bull,
porque existia a preferência pelo Max Verstappen. Só que aí você, assistindo as corridas durante o ano, você via isso, e aí tem a série que te mostra o Christian Horner falando várias e várias vezes, assim, constante, praticamente em loop, que o Max Verstappen era o melhor, que eles iam ganhar um título com o Max. Só que aí quando o Ricardo decide sair e tá já buscando outras equipes, né, conversando com outras equipes, o discurso do Horner muda, tipo, não, mas o Ricardo, ele é essencial pra nossa equipe, a gente gosta dele, a gente quer ele aqui. E aí, quando o Ricardo resolveu sair, acho que ele já tinha essa noção de que o Ricardo não ficaria, mas ao mesmo tempo ele teve um baque, tipo, bom, a gente tinha um piloto que a gente conseguia de algum jeito segurar, fazer ele funcionar pra gente. Algumas vezes, quando o Max acabava não dando certo, que nem no GP de Mônaco, o Ricardo ia lá e entregava, pelo menos representava, e do nada ele resolveu sair. Então, aí tem aquela situação da batida deles em Baku, depois levaram os dois lá pra salinha, né, pra poder conversar, e aí quando eles saíram virou aquele discurso de que os dois erraram, tudo bem, só que aí na série a gente vê o lado do Ricardo, dele tendo que se explicar que ele foi o culpado da situação dos dois terem batido. Ele fala, assim, né, como se fosse a pior dor dele dentro da Red Bull, ele ter que assumir uma culpa de algo que ele não teve. Porque assim, já passou, tivemos vários debates lá no podcast F1 Brasil Roda com Roda, no dia a gente debateu isso, porque o Max foi culpado. E é o brilho da equipe. Pra eles veem toda a solução da Red Bull nas mãos do Max, porque ele foi o piloto novo, o piloto em destaque, o piloto que se vencer pode se tornar um dos pilotos mais jovens a conquistar título. O Max está 21 anos, o Verstappen, ele teria tecnicamente ainda um ano, essa temporada, ele teria que vencer essa temporada, possivelmente a próxima, para poder conseguir o título como o piloto mais jovem, já que o Vettel ganhou o título com 23 anos e 4 meses e o Hamilton fez 23 anos e 9 meses. Então a Red Bull tem 2 anos para entregar um carro campeão para o Max. Então é difícil a situação. Assim, é uma situação, é o que eu sempre falo para quem trabalha comigo, não crie um problema para você que você não sabe se vai ter. Não, é o seguinte, não crie um problema para você que ele não existe. Você gerou um problema para você que não existia até aquele momento. Então aguarde o retorno. A mesma coisa a Red Bull agora. Ela quer fazer o Max Verstappen ser o campeão mais jovem de todos os tempos. Até mesmo as próprias regras da FIA agora fazem com que o Max possivelmente seja diante do... Né? A gente tem a situação de que a Red Bull gerou esse problema interno para ela. Porque ela tá dando essa perspectiva pro Max. O Max daqui a pouco vai começar a ficar nervoso porque ele quer ganhar o título. E o Max fora da caixinha, fora do normal dele. Ele é um piloto que não vence. Vamos pôr dessa forma. Ele pode ter bons resultados, mas ele não vence. Uma coisa que você falando isso dele não vencer, foi uma coisa que você olhava para ele ali na série e ele não tratava o Ricardo como se fosse um piloto igual a ele. Assim, um piloto de mesmo nível que tivesse ali para poder disputar. O Max ficava muito nítido que ele achava que ele era o superior. E que o Ricardo tinha essas vitórias esparsas, assim, tipo... o talento dele não é um talento constante. E quando a gente olha, ao contrário, o Ricardo, ele mostra que ele é constante, ele tenta fazer o melhor dele, enquanto o Verstappen precisa de N motivos girando perto dele para que ele possa entregar um melhor resultado. O carro tem que estar bom, as condições de pista boa, o final de semana ter dado certo para que ele possa vencer. E o Ricardo, a gente via que as melhores corridas dele eram as que ele largava do final do pelotão. Exato. E agora vamos saindo da Red Bull. Acho que o que é legal de mostrar que a série... Assim, das equipes que eles mostraram questões internas, a da Red Bull foi legal, a Renault foi legal, mas a Renault é muito mais pautada naquilo da busca da Renault de voltar a ser grande. E a Renault ela só foi grande no período do Alonso, que até na década de 80 ela não foi tudo isso. A Renault sempre foi muito boa fornecedora de motor, mas a série até mesmo começa com a Haas, mostrando a Haas. Até isso é uma jogada muito interessante se você parar para pensar na busca que a Liberty tem de introduzir a Fórmula 1 dentro da cultura norte-americana, do dia a dia dos norte-americanos, como já é dos brasileiros, dos sul-americanos e europeus. Então foi interessante ela usar a Haas, que é uma equipe que tem o nome de uma equipe que já é conhecida entre os fãs de automobilismo nos Estados Unidos, que até mostra que o Gene Haas tem equipe de NASCAR,
É um Ele grande sempre é muito nome. reportado com as coisas que acontecem na forma. Não, o que eu quero chegar é o seguinte. A Netflix foi inteligente ao pautar a Haas, Red Bull, porque a Red Bull é uma marca mundial, é reconhecido. Então já começa a criar essa imagem da Red Bull com a Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos. Mostra que, olha, nós temos um lado patriota dentro da Fórmula 1. Vocês podem ter um amor, aquele amor que o americano tem de patriotismo dentro da Fórmula 1 com a Haas. Tem uma hora lá que se foca a bandeira da Inglaterra, ó. Se fosse da Inglaterra ia ter uma nova guerra. Mostram a bandeira dos Estados Unidos no carro. Então tem todo esse envolvimento, tudo. Eles trazem essa questão dos norte-americanos dentro da Fórmula 1. O GP dos Estados Unidos também tem muitas imagens, assim, tipo, focado justamente nessa animação que eles têm por conta de ter o automobilismo e mostrar coisas características que a gente já vê em NASCAR, em Indy, que é aquelas super produções de mostrar, fazer aquelas apresentações de pilotos, e é uma coisa que sempre o GP dos Estados Unidos é característico por isso. Então, é nisso que eu acho que a Netflix foi bem inteligente. Então, que eu até comentei com as pessoas que fala da série, nossos amigos no Twitter, nas redes sociais, quem produz conteúdo, que nem a gente, falem, escrevam sobre, porque a gente vive reclamando que a categoria tá minguando de fãs. Essa é uma das excelentes oportunidades que nós temos de expandir esse universo da Fórmula 1, levar até onde que ninguém ainda levou a Fórmula 1. E você atingiu a cultura norte-americana com a Fórmula 1, introduzir ela a Fórmula 1 nessa cultura, vai favorecer a nós. Então isso é muito bom. Eu, quando vi que ia sair, fiquei muito feliz. A forma com que eles trabalhou a Haas na série foi legal, porque a todo momento, em todos os episódios, tinha alguma coisa da Haas. Então isso foi muito legal. Até eles põem a batalha da Renault e da Haas por ser a quarta força, né, dentro da Fórmula 1, isso foi muito legal. Então, a gente conhece o Gunther um pouco melhor. O Gunther, ele é sensacional. O Gunther, a comparação que eu vou fazer é infeliz, mas o Gunther, depois do primeiro episódio, pra mim, ele parecia o vilão que eu mais gosto hoje do cinema, que é o Hans Landa, dos Bastardos Inglórios. Pra mim, o Gunther era o Hans Landa, ele era aquele vilão. Porque eu não tô falando que ele era vilão por ele ser ruim, é que o Hans, ele tem uma cara, uma cara feia, uma cara assim, tipo, amarga, e o sotaque dele, né? Ele parecia aquela música Pedra Letícia, em que eles cantam uma música do Reginaldo Rossi em vários idiomas. Aí tem a parte que eles cantam alemão, que fica cantando, misturando palavras. E o Gunther, aquele sotaque pesado do alemão. Aí parecia aquela sátira que o pessoal faz do Schwarzenegger. Aí ele pensando, né? Tchachurkurt, não sei o que lá, Tcheverzovski. Cara, era muito bom. É muito bom. Assim, e eu acho que era muito engraçado que ele ia falar algumas coisas que aí você pensava assim, não, ele tá pensando em alemão e tá tentando levar isso pro americano. Exato. Não, a hora que ele fala com o Geneas no telefone do GP da Austrália, que ele assume. Agora, vamos entrar no GP. Eu acho que, assim, tem alguns episódios que a gente pode criar um podcast por cada um. Se os ouvintes quiserem, a gente faz, peça. Mas hoje eu vou falar. Aqui vai ter 2 que vão ser pautados. Que a gente pautou, que a gente vai falar o primeiro episódio. Cara, o que é o primeiro episódio? Aquilo que o Valese falou, o Campos concordou e depois ressaltou que como é você saber o resultado da equipe Haas naquele GP, a filha da mãe da Netflix faz você se apaixonar pela Haas, torcer por ela, e sabe aquela coisa do tipo do você querer, não, eu não quero que isso aconteça, não, gente, não, por favor. Era isso que eu sentia assistindo. Você queria que aquilo ali fosse mentira, que fosse realmente uma produção deles e que você pudesse mudar o resultado. Que os 2 carros não iam pontuar. A alegria dos caras ao terminar o quali, com os 2 carros em 4º e 5º lugar. Gente, que maldade do destino. E o pior, ainda o Gunther ainda faz um briefing com os mecânicos e ele fala: temos gente nova. E depois, quando erra, que ele liga pro Geneas, foram um dos novatos. Você fala, meu Deus, como o destino é cruel na Fórmula 1. Cara, o destino na Fórmula 1 é um vulcão com uma lava quente que é tipo assim, é avassalador. Ele não separa. Exato, porque a prova de endurance às vezes é só terminar. E eles só precisavam terminar a corrida. Não era vencer, era só cruzar a linha de chegada. E assim, e é legal que
mostrar o que foi a GP da Austrália. A abertura, é o primeiro episódio que dá... toda a série. A pauta da série, eu acho que os produtores ali, quando fizeram a filmagem da Haas, eles falaram, cara, a gente pode pautar a série em perpetuação da Haas durante a temporada. Porque o que acontecia? A gente ia ter a Haas disputando posições com a Renault depois. Então, esse primeiro episódio, ele é excitante. Ele faz você se projetar pra dentro da Haas. Parece que você queria estar lá dentro pra ver, até pra abraçar o mecânico. Mostra a cena do Grosjean tentando confortar o mecânico chorando. E depois você sabe que o problema foi com a pistola, só que ali você vê justamente uma coisa que falta pra Fórmula 1, que foi uma coisa que a Andrea Borges Leal falou no texto dela, no site da Bia Rosenburg, né? Link no post, já avisamos. Justamente é isso, a Fórmula 1 falta essa humanidade que muita gente que não acompanha a categoria acha que é só uma categoria de dinheiro, riqueza, esplendor, e você esquece que os pilotos e os mecânicos e os chefes de equipe são pessoas, e eles sentem, aquilo também é o trabalho deles, mas eles estão vivendo aquilo intensamente. E quando você pega essa imagem justamente do Grosjean chateado porque acabou a corrida pra ele ali, não tem mais como você voltar, porque justamente não é uma prova de endurance, que você mesmo tendo problema, você consegue voltar com o carro pra pista. A Fórmula 1, se você tem um problema ali no meio da corrida, acabou pra você. Você não consegue mais recuperar aqui, nessa questão de quebra. Quebra, assim, né, uma falha, e foi uma fatalidade, e o próprio mecânico se sentiu responsável por justamente todo aquele ambiente que a equipe tava, que era a alegria de estar com os carros no grid, tendo chance e correndo muito bem e disputando espaço, que por um erro de uma pistola acabou todo o final de semana. E foi legal que o Gunter pergunta, vocês treinaram no final de semana? O mecânico fala, não. Então, você percebe que ali começa tipo assim, tem aquela sensação de onde erramos e temos que consertar. Então, saindo agora do primeiro episódio, voltando pra pauta, porque o primeiro episódio dá pra fazer um programa inteiro, como disse. A questão de ter apresentado a Haas como essa equipe foi muito bacana. E como eu disse, pautou toda a série, que deu pra eles, tipo, da Haas, criar links pras outras. Agora, saindo dali, vamos falar de outra questão que foi na série, que foi bem bacana, que foi mostrar o Alonso, como os pilotos da Fórmula 1 vê ele, como ainda sendo o melhor do grid. É engraçado, a gente teve 2 tetras campeões na pista, mas o Alonso era o cara a ser batido. Ele era a visão pra... Agora a gente pode falar, né, pro Carlos Sainz, que era uma coisa que você não, sei lá, não notava muito. A gente não tinha isso, a gente não tinha essa noção que o eles Carlos são Sainz... dois espanhóis, mas... tinha essa rivalidade interna dele com o Alonso, mas não era aquela rivalidade dele por maldade. Era do tipo... Ele me inspirou quando eu era criança, e eu quero bater esse cara porque eu também quero ser reconhecido no meu país como um piloto espanhol bom, que é uma coisa que o Alonso já é consagrado, e todos os pilotos ali no grid e chefe de equipe só falam assim, a gente queria ter um Alonso em outra equipe. Não, e do Carlos Sainz buscar reconhecimento, porque no episódio que mostra sobre essa rivalidade e tal... Que é o GP da Espanha, é bem focado justamente no GP da Espanha e nesse... A questão do Carlos Sainz falando que ele... Aonde que ele ia, ele era filho do Carlos Sainz, do pai dele. Ele viveu sempre um eco de alguém. Ele vivia do eco do pai dele e ele não queria isso. E é muito... uma coisa, cara, que eu adorei. Tem uma cena que ele tá abrindo a geladeira dele tem produtos que são fechados com prendedor de roupa. Achei aquilo lá lindo. Me senti muito próximo do Carlos Sainz. Vou falar agora do meu lado maquilarista. O ano inteiro eu falava que eu queria o Ricciardo na McLaren. Que eu fiquei triste de não ter vindo, tinha um pé atrás com o Carlos Sainz. Depois dos testes, nos episódios que teve dos testes, eu falei que eu gostei do Carlos Sainz. Hoje, o Carlos Sainz pra mim é o piloto que a McLaren precisava. Porque essa questão dele, de querer a afirmação dele dentro da Fórmula 1, pra mim, vai motivar ele a buscar o melhor dentro da McLaren. Ele quer liderar uma equipe, ele quer ser o que o Fernando Alonso foi, não por causa do estrelato, disso tudo. É porque ele tem motivos pessoais, ânimos dentro dele que leva a isso. E foi um paralelo que você fez com o Alonso, né? A gente vê que o Carlos Sainz, ele tá meio que seguindo os passos do Alonso indiretamente. Porque o Alonso da Minardi foi pra Renault, aí da Renault depois ele foi pra McLaren, né? A gente pode falar assim. E o Carlos Sainz também tá na Renault e agora tá fazendo o caminho que o Alonso tá fazendo. Foi pra McLaren. E essa busca por resultado a gente dele... pode até colocar que, tecnicamente, o Carlos Sainz começou na Minardi, que é a saudosa Minardi, que Deus eu tenho paixão.
E ele tá fazendo essa linha, cronológica, que é uma coisa que nós não percebemos isso durante a temporada, mas numa série você vê que justamente como ele tá querendo um destaque, e o maior ídolo dele na Fórmula 1 é o Alonso, que ele também fala isso, né? Quando eu era criança, eu vi o Alonso, eu me apaixonei de novo por automobilismo, e eu queria ser esse cara. E aí hoje eu tenho a possibilidade de correr junto com esse cara na Fórmula 1, que era uma coisa que eu há pouco tempo atrás não sonhava que eu ia conseguir. Então ele vive em luta com dois fantasmas, né? Que é o Alonso, ser reconhecido no país, fazer esses passos do Alonso que ele tá fazendo, talvez nem ele tenha percebido, assim, tipo, pra poder vir da boca dele falando isso, mas ele tá fazendo a mesma coisa que o Alonso fez. E também se tornar o Carlos Sainz, que não é o pai dele. E é uma coisa interessante você falar sobre isso, sobre se tornar o rei da Espanha, vamos pôr dessa forma, que é uma coisa que o Fernando Alonso sempre falava, que pra ele foi difícil ele ter reconhecimento no país dele, porque apesar da Espanha receber a Fórmula 1 por ano, a Espanha em si nunca teve um piloto de destaque, nunca teve um piloto. O Carlos Sainz, pai, passou pela Fórmula 1, mas não foi destaque, né? Tanto que ele é um dos melhores pilotos de rally de todos os tempos. Então, o Carlos Sainz, ele sabe que agora ele tem um dever, e eu acho que é aquela coisa de, é meio que o que recai sobre o piloto brasileiro, ser o novo Senna. Ele não quer ser o novo Alonso, ele não quer ser o Carlos Sainz pai, ele quer ser o Carlos Sainz. Então, ele mesmo já expulsou esse demônio da comparação, ele quer se afirmar na categoria, e ele sabe que ele precisa disso, e ele quer buscar resultados, e é legal que tem momentos que mostra a disputa dele, uma disputa que ele teve com o Leclerc em Baku, que ele falou, não quero deixar ele passar, ele sabia da necessidade dele. Não, e o mais legal também são os rádios, porque eles pegam algumas coisas dos rádios pra poder mostrar, e a equipe falando, Sainz, o Alonso tá atrás de você. Tipo, não é Leclerc, não é outro fulano, é o Alonso está atrás de você. Ele, então eu vou vencer esse cara, eu não vou deixar ele passar. Mas isso é legal que até o Arthur, que ele falou, nossa, você citou que gosta da Coin de kart, tá participando, até semana que vem tem etapa. Uma coisa que eu percebi no kart, e eu acho que leva pra competição isso, pra qualquer competição, você tem que ter um ponto de referência. Você tem que ter um ponto de referência no sentido de que você tem que ter alguém pra ultrapassar, ou alguém para você defender a posição, para você ser mais rápido. Então você precisa disso, e do Carlos Sainz dele ser estimulado pelo mecânico ao receber no rádio, Alonso está atrás de você, estimulou ele a ser mais rápido. Isso eu achei sensacional. Então é bacana. É legal quando ele acaba, né, essa corrida, ele fala assim, mas eu acabei na frente do Alonso, eu de certa forma venci ele. Bacana, saímos da Espanha. Tem a questão da redenção de Daniel Ricciardo em Mônaco, que ele vence. Que tem aquela cena do Christian Horner falando com o Max, hoje você tem que ficar feliz pelo seu companheiro de equipe, e ele, tipo, tá, eu tô feliz, tipo, com aquela cara de... Não, assim, posso falar? Dá pra entender. Não, dá pra entender, dá mas pra entender porque você... Sei lá. O Verstappen. Assim, cara, o Verstappen eu acho que é aquele cara que depois dos 30 a gente vai gostar dele. Você tá me olhando com essa cara, mas vai ser. Você sabe quem? O Hamilton era assim. O Hamilton, muita gente só começou a gostar do Hamilton depois dos 30. Porque ele já era um cara maduro. Ele já era um cara que sabia o que falar, quando falar e como falar. É uma coisa que ele ainda não tem, porque ele é um garoto. E o Verstappen, por que eu falo isso? O Verstappen, ele tava de cara amarrado. O Christian Horner chegou e falou isso. Aí tem ele indo pro iate da Red Bull. Ele sorrindo e conversando com o Daniel Ricciardo. Cara, ele poderia não ter ido, sabe? Mas ele foi. Então, você percebe que ele, quando estimulado a ser um bom moço, vamos por dessa forma, ele é uma pessoa amigável. Então, eu pauto que o Verstappen será aos 30 e poucos anos lá, um piloto que a gente vai gostar. Quem já não gosta, tem muita gente que é fã dele, e concordo com quem é fã dele, que ele é um excepcional. Sim. Ele sim vai ser campeão um dia, mas aquela coisa, até ser campeão, até chegar nessa maturidade, muitas pessoas... Ele não tem uma atitude de um campeão, que é o que muitos têm. Ele ainda não tem, exatamente. Então, isso eu acho bem legal. Mas esse GP... Aí que a gente vê que como o Ricardo foi a estrela, o piloto estrela da série. Porque nesse episódio mostrou a frustração dele de 2017. 2017 que teve box? Não, foi 2016, se não me engano. Ele fez a pole, daí ele não conseguiu. Que, é aquela outra coisa. Você sabe o resultado, mas na hora que tá mostrando a corrida, que ele tem a falha do motor, e chega no rádio e fala, você tem que reduzir. E você vê o Vettel chegando, meu Deus, sabe? É aquela tensão, aquela aflição que você tem, e a série soube trazer. Por isso que eu falo que essa série é muito boa. Ela soube trabalhar coisas que a gente já sabia que ia acontecer,
mas numa tensão de como a gente não soubesse. E nesse mesmo episódio mostra a Williams, todo o drama da Williams, e cara, Claire Williams, como mais ficamos cada vez mais apaixonados por ela, que mostra, né, um momento que eles têm uma conversa com os funcionários, investidores da Williams. Aí o Pad Lloyd tá lá tentando justificar, o nosso carro é o pior do que o ano passado, tal. Aí você percebe porque que o cara é afastado, né? Ele tá falando um desânimo, aí o microfone vai pra Claire Williams, ela tem pulso firme. A Williams nunca será uma equipe júnior, nunca será uma equipe B. E era uma coisa que a gente ficou essa semana inteira discutindo sobre isso. Aí o final da fala dela, isso só vai acontecer em cima do meu cadáver. Cara, assim, você vê ela, você fala, meu, toda a tensão que ela tinha de ter que ficar justificando por aquele paspalho do Lawrence Stroll, por que o carro tava ruim. Tipo, eu queria saber se em algum momento ela chegou a falar pra ele, pô, mas teu filho também é um bosta, que bateu pra caramba. Desculpa o termo. Então, isso foi legal também. Mostrar a Williams. A Williams só tem, acho que momento é nesse episódio, nesse trechinho. Mas isso já mostrou tanta coisa que eu, mais uma vez, vou olhar pra Williams de outra forma nesse campeonato. Eu vou ter uma outra visão. Elas falando dos... Não, o orçamento de tal equipe é 400, 600 milhões. Deles é 3 vezes 120. menor. Então isso foi muito punk. Eu achei bem legal. Eu acho legal dessa parte da Williams, assim, é justamente pautar esses problemas que ela tem, mas tem uma coisa por trás. Porque a Williams, você pegando o documentário da própria Williams que tem na Netflix, e fica aí mais uma recomendação pra quem não assistiu ainda, assista, você vê que a Williams, eles têm essa garra de querer ser Williams. A Williams, quando ela perdeu o nome, né, na época do Frank Williams, que, tipo, não tinha o nome principal, Williams, e eles se sentiam frustrados, porque eles não queriam que esse nome fugisse. É um nome de família. Ele tem toda uma história, não é um simples nome, assim. Ele veio do Frank, e a Claire, ela tá nessa busca de talvez, assim, mostrar pro pai que a equipe ainda pode crescer, porque é uma coisa que é desde o princípio da Williams. Ela era uma equipe que teve vários problemas e que foi o dinheiro que trouxe ela pro auge dela, pros momentos de glória. E eles estão vivendo justamente essa situação de novo. Se você não tem dinheiro na Fórmula 1, você não vai pra lugar nenhum. E esse tem um episódio que mostra bem isso, que é o episódio 5. Os episódios que falam da Force India atual, Racing Point, cara, o nome. Eles fazem um paralelo entre a McLaren e a Racing Point, onde que a McLaren é uma equipe tradicionalíssima, gigante, tem dinheiro, mas não faz um bom carro. A Racing Point não. Ela tem pouco dinheiro e ela faz um bom carro. E é legal mostrar, eles mostram a diferença das fábricas, né? Sim. Que é um galpão, McLaren da Force India é um uma galpão. coisa bonita e todo arrumado e uma estrutura, e você já conhece outra recomendação, que é a série da McLaren que tem na Amazon Prime, que mostra, né, tipo, dentro da equipe como que é a construção do carro. E aí você olha pra Force India, tipo, parece que eles trabalham dentro de containers, porque é um lugar simples. Parece um galpão de uma fazenda. Parece um galpão de uma fazenda. Mas, então, esse paralelo foi bem legal. E uma coisa que é legal que a série trouxe, que eram jornalistas fazendo Os jornalistas eram a liga da série. Era o que fazia a série ter os encaixes. Will Buston, que era um dos que participava, que, meu, sensacional a participação dele. Ele trazia muito daquilo que a gente não tem acesso e não via na Fórmula 1, e ele trazendo essa questão do que a gente não percebe durante o ano. Então isso foi legal, a Netflix usar os jornalistas, que são o nosso meio de comunicação que traz a Fórmula 1 até nós, para fazer esse serpenteamento durante a série e criar o ligamento. Então isso foi muito legal também. E voltando à questão da Force India, na hora que eles mostram que a McLaren está se reestruturando, tem a hora que mostram como é que foi a saída do Eric Boulier, o Eric Boulier suando pra caramba. Se olhar pros outros chefes de equipe, eles tudo quietos, plenos, Eric Boulier vermelho, suando que nem um porco velho. Quando ele é questionado se ele ia estar empregado até Silverstone, então tudo isso foi muito punk. Você da forma que isso foi mostrado, desde do Zac Brown falar que recebeu a ligação, ligar pro Alonso pra informar isso. Aí uma coisa que todo mundo fala, a McLaren se tornou um time Alonso. Cara, toda equipe grande, quando tem uma estrela, se torna um time daquele piloto. Schumacher, na época que estava na Ferrari, era o time Schumacher. O Senna, quando estava na McLaren, quando o Prost saiu, se tornou o time Senna. A Ferrari com o Prost se tornou o time Prost, mas o Prost saiu. Então sempre tem isso. Não é denegrir a imagem da equipe, mas
tem tudo isso, então você viu que... Você via também, voltando pra esse conflito da Haas, você via que eles queriam trabalhar com os dois pilotos e talvez queriam entregar mais coisa pro Grosjean. Só que o Grosjean fazendo tanta besteira e errando tanto e as coisas acontecendo com o Grosjean, eles tiveram que dar mais atenção pro Magnussen. Esse piloto principal, sei lá, digamos assim. Então, vamos entrar nessa questão dos pilotos principais que foram mostrados na série. A questão do Alonso, dentro da McLaren, sendo o piloto principal. O Daniel Ricciardo seria o piloto principal, mas ele foi o Verstappen preferido no lugar dele. Então, a questão do Grosjean, é interessante você falar isso, porque durante a temporada se perdeu a confiança do Grosjean, mas ele conquistou um 4º lugar, que elevou a confiança novamente da equipe. O Gunter, você percebe que ele quer o Grosjean lá, porque ele quer um piloto experiente, ele quer um piloto que entregue. Ele sabe que o Grosjean teve um péssimo ano. Então, é aquela coisa, você... Eu acho que é o mais legal, você falando disso, a gente pode falar de uma coisa que o Gunter fala. Eles querem deixar de ser a equipe que eles falam que é o azarão da Fórmula 1 e ser uma equipe constante. Legal que ele fala isso, passa um pouco, tem um episódio que passa a McLaren, aí o Zac Brown fala, hoje nós somos o azarão. Hoje a McLaren é azarão. É meio estranho isso, então. Mas aí que a gente tava falando, dos pilotos principais, uma coisa que eu adorei quando teve um momento de falar sobre o Hülkenberg. Ele parece um super-herói. Cara, o Cyril, que é o chefe de equipe da Renault, falando que eles têm o Hülkenberg, que eles querem o Hülkenberg ali na equipe, que eles têm uma confiança no... Cara... Eles têm um motivo porque o Hülkenberg tá ali, porque ele é um... Foi lindo. Foi sensacional, cara. O Hülkenberg ser tratado daquele jeito dentro da equipe, mesmo ele não tendo pódio, nada, você vê que a equipe tá focada em dar o pódio pra ele. E é muito legal que eles mostram depois do GP dos Estados Unidos, que foi o que ditou a Renault ficar à frente da Haas no campeonato, e que o Hülkenberg consegue chegar na frente, o carro dele tem falha. Cara, aí é legal que a série colocou assim, sabe, aquela redução da trilha sonora, o ritmo da voz do Hülkenberg narrando. Aí você percebe que é tipo assim, a queda de potência que o carro tem, você tem a queda da velocidade, do tempo do episódio, você começa a ter aflição. Aí, de repente, tem aquele momento que o Hülkenberg fala, hoje não. Aí a série, o episódio volta no ritmo anterior e ele consegue cruzar a frente do Magnussen. Cara, meu, eu fiquei assim, que jogada linda, que construção de cena bonita. E de narração que eles fizeram. De distribuição, de tudo, gente. Foi espetacular. Então é por isso que a gente tem que ressaltar essa série de uma forma que nunca foi feita. Até no Twitter eu falei assim, a Netflix ferrou com a gente que produzimos conteúdo sobre Fórmula 1, porque ela levou a produção de conteúdo sobre a Fórmula 1 ao nível que a gente nunca teve na história. Aí depois eu consertei, não, ela não errou com a gente. Na verdade, a Netflix ela estimulou a gente a produzir mais e melhor. E viu que dá para se fazer muito mais com o que a gente tem da Fórmula 1. Então isso foi bacana da série. Aí tem a questão do Hülkenberg, aí depois a gente vai para um outro piloto que, olha, é a mesma coisa que eles souberam trabalhar nessa série. Você já sabe o resultado, mas eu vou te contar a história e você vai querer que o resultado mude. Foi o do Ocon. Mostrar o Ocon, a casa dele, a história dele, o pai dele. Cara, você sabe o resultado, você sabe que ele vai ficar desempregado no final. Você sabe que mas você torce, você quer que a Force India mude de ideia. E você na cabeça quer que dele alguma outra ele queria equipe ser bom, que ele queria chegar na frente do Pérez, e tinha um motivo pra ele querer ser tão aguerrido assim pra poder chegar na frente do Pérez, porque aquilo poderia determinar ele ficar ou sair no momento que eles estavam decidindo qual piloto que eles iam ter que mandar embora, porque eles já sabiam que com a compra da equipe pelo pai do Lance Stroll, não teria outra chance deles ficarem com os dois. Eles teriam que trazer o filho. Então, fica aquela tensão de... Você já sabe que o Ocon teve lugar, mas ele falando, não, eu quero um lugar. Tudo que eu fiz na minha vida inteira, de dormir em trailer, dos meus pais me levarem de um lugar pro outro, ele contando de o pai todas dele as competições que eu fiz, passar a noite trabalhando. O pai dele ficava passando a noite trabalhando, pegava o dinheiro da oficina, né? O pai dele trabalhava na oficina, pegava todo o dinheiro, depositava no filho. Então, eles têm essa consciência de o automobilismo não é um esporte caro. E você tem que anular várias coisas da sua vida pra você ter um bom resultado. E aí você chega lá e você sabe que você não vai mais ficar. No final do ano não foi antes, mas você sabe que você não vai continuar. E tudo que ele quer é voltar pra Fórmula. Ele tem essa ideia de que ele vai conseguir voltar e conseguir fazer o que ele tinha pra poder fazer e entregar. Só que ele ficou sem lugar. É muito triste. Não, é muito... Essa história do Ocon... Você quer ser amigo do Ocon. Porque ele é um cara bacana, um cara legal. Você
quer o bem dele. Então a série trabalhou muito bem isso, a Netflix trabalhou muito bem isso em mostrar o Ocon, mostrar toda a questão. Aí eu vi o pessoal conversando nos grupos falando, mas a série colocou o Pérez como vilão. Não colocou o Pérez como vilão. O Pérez mesmo na temporada passada se portou como vilão, sabe? Aquele acidente em Baku, cara, foi em Baku, depois em Singapura. Singapura ele bateu em 2, tanto no Ocon que ele jogou no muro, como no Leclerc não, no Sirotkin. Então, cara, ele teve um comportamento de vilão. Ele não foi colocado como vilão, ele teve um comportamento. Só que a gente sabe que o motivo dele também ficar é por conta do dinheiro, do dinheiro dele, exato. Até no episódio que mostra isso, mostra que o México inteirinho, o caminho que o Ocon fazia do hotel para e é muito legal que nessa hora que mostra o trajeto que o Ocon fala que eu vou pro autódromo de carro e o Pérez está indo de helicóptero. Aí o Ocon, o trajeto dele, vê várias propagandas em que tem o Checo, né, como o Sérgio é chamado lá, e o Pérez pegando o helicóptero. No fundo tem um prédio da AT&T. Eu não sei se a AT&T, que é uma operadora de celular, é do grupo da Claro, do Carlos Slim, que é o cara que injeta dinheiro na Force India Racing Point por causa do Carlos Sainz. Mas você vê que tem uma empresa de telecomunicação ali, dá aquele entender que, olha, ele tá pegando o helicóptero porque ele tem um aporte financeiro violento, forte, que dá esse luxo a ele, enquanto que o Ocon não tem. E a gente vê a equipe deles, né, a Racing Point agora, pode falar, 2 pilotos pagantes. Porque o Pérez tá injetando dinheiro na equipe de alguma forma e o Lance Stroll tá vindo com o dinheiro do pai. Então, e a série também nos coloca E eles falam justamente isso, tipo, não, a categoria não é uma coisa só de um piloto merecedor por estar ali no lugar dele. É o dinheiro, tudo move o dinheiro. O dinheiro que mexe com tudo, com todas essas trocas que teve de piloto. Porque o Ricardo mesmo saiu da Red Bull porque ele não tinha um salário, né, parecido, era cobrado, teve propostas melhores, e não é também só a questão do dinheiro, mas a valorização que você tem dele. O Ocon, ele não tem esse dinheiro para poder se bancar, até porque a gente vê um monte de piloto aí em categoria de base precisando de um patrocínio de R$1.000 e empresas não querem dar. Exato. Então, do Ocon, cara, você torce por ele e nós vamos continuar torcendo por ele. Ele é um bom piloto, ele é um excelente piloto. Retornar pra Fórmula 1, mas tem o lance do Grosjean que mostra, a série também mostra todo o conflito que o Grosjean teve por não entregar resultado, ele se culpar. É psicólogo, o cara precisou é psicólogo, ele conta que ele foi atrás quando teve aquele acidente em 2002, sim, maluco da primeira volta. Mas a gente sabe que ele já viveu vários conflitos, né, dentro da Fórmula 1, por todo esse tempo que ele tá. Ele já passou por várias coisas e muitas vezes quando a gente fala do Grosjean é de um jeito pejorativo, justamente por esses erros, mas é muito complicado porque é uma coisa que acho que o próprio Gunter fala. A partir do momento que você tem um problema, é difícil você se recuperar dele quando é uma coisa muito violenta. Bom, então do Ocon, acho que ficou bem legal isso, do Grosjean. A série ainda mostra outros pilotos. Acho que é interessante falar do Magnussen, porque... Magnussen não, tô brincando. É que o Magnussen eu tenho ranço com ele. Mas, não, por incrível que pareça, eu gostei do Magnussen depois. Que mostrou ele todo aquele afinco que ele tem por querer ganhar. Ele tem um piloto de 26 anos, que ele ainda quer ser campeão mundial. Mas é que traz aquela coisa justamente da humanidade. Tipo, a gente entra dentro do carro, mas o carro se torna uma coisa só, porque a gente parece que a gente tá correndo com o nosso próprio corpo. A gente vira um super-herói sem ser um super-herói, sem ter superpoder. E o nosso raciocínio, as coisas que a gente faz é tão poderoso dentro de uma corrida, porque é prestar atenção em quem tá na sua frente, quem tá atrás, ter ações rápidas com esse jogo, né? E aí você vê o quanto que a visão de um piloto e essa coisa que muita gente fala assim, mas a Fórmula 1 é só um carro, e o humano que tá ali dentro pilotando aquele carro, ele é tão incrível com todas essas coisas que ele faz, com tudo que ele lida. Não é pra qualquer um, não é um esporte pra qualquer um. E você sabe que os acidentes, se tiverem, se for um acidente de grande proporção, antigamente era fatal. E entrando nessa questão do acidente fatal, a gente entra justo no famigerado episódio 8. Impossível não chorar. Impossível não chorar. Até, assim, e foi uma sacanagem que a Netflix fez, que no final do episódio 4/5, eles mostram a questão da chegada do Leclerc e da morte de Jules Bianchi. Ali você já tem aquele aperto no coração. Eu pensei que ia ser no 5º episódio, daí não apareceu no 5º episódio, vai aparecer no 8º. E, gente, o que esse 8º episódio judia? Assim, até a Débora falou que o Jules, né, foi o primeiro piloto que ela morreu. Eu tive
a morte do Senna. Então, mas só que assim, tudo bem, passou mais de 20 anos, a gente foi ter uma nova morte. Mas a do Jules, a questão dele ser uma promessa pra Ferrari, nós já sermos uma geração que consegue assistir provas de categorias de acesso, a gente ter visto ele vir de outras categorias, crescer, aquela corrida que ele fez no GP de Mônaco, que ele conseguiu 1 ponto pra Marussia, garantiu a sobrevivência da Marussia para o ano seguinte. Então tudo isso faz com que a gente tenha carinho especial pela memória do Jules. Aí mostra o quão especial ele foi pro Leclerc, e como o Leclerc teve muitas perdas por espaço de tempo, e ele é um piloto forte, preparado. O Leclerc, ele teve a perda do Jules, que era o padrinho dele, mentor, melhor amigo. O Jules depois perdeu o pai, isso não foi no mesmo ano, foi no próximo ano, mas pra quem perde é uma dor. Então você tem aquela questão. Ano passado ele perdeu a avó, porque ele tinha também uma grande ligação. Então, esse episódio, ele faz a gente ter, assim, pra quem teve perdas de parente, se torna um episódio pesado, mas daí a gente começa a ver como os pilotos de Fórmula 1 são realmente humanos, como eles buscam a todo momento estar no limite, ultrapassar o limite para obter resultados, para se manter no emprego, para a equipe pontuar e conseguir mais grana, para se manter. Conseguirem trazer patrocinadores desses. Exato. E aí é uma coisa que a gente vê. O episódio que contou do Carlos Sainz, ele buscando a todo momento ficar na frente do Alonso e conseguir bons resultados. O Hulk tentando bons resultados com o motor estragado nos Estados Unidos para cá à frente do Magnussen a todo momento buscando o melhor dele, porque ele era praticamente o único piloto da Haas que estava pontuando. Aí você tem o Leclerc com todos esses monstros, demônios atrás dele, conseguindo ser um excelente piloto. Tem o Ericsson, que mostrou também, mesmo com todo o dinheiro que ele injetava na Sauber, saiu. Aí mostra também o jeito do Ericsson que você gosta dele. E aí a gente tem o único episódio que mostra o Williams, tem o Chatolino do Lance Stroll, que o rádio dele inteiro que foi só reclamar. E ele lutando lá no último lugar, ele começa a reclamar: o que eu tô fazendo aqui? Aí você percebe que até a própria Netflix mostrou que quem é os verdadeiros pilotos, aqueles caras que estão ali porque precisam, porque é a vida deles, é o trabalho deles, e tem aquele outro que tá ali porque o pai quer, que é como o Lance Stroll fala numa das coletivas. Quando pergunto pra ele se ele vai pra Force, ele responde: vai ser o que o meu pai decidir. Tudo bem, o pai dele é o novo dono da equipe também, N motivos porque o pai dele vai decidir. Mas mostra que o Lance Stroll não é nem visto pela própria Netflix como sendo aquele piloto que é os demais. E é legal que eles colocam até nos episódios que tem o Kimi, a pergunta do repórter: mas você tá indo pra Sauber, tal, você ainda tem ânimo, tal. O Kimi responde: não tenho, eu vou ficar aqui só pra perturbar vocês. Ele faz uma tirada que você, cara, o próprio Kimi tem um ânimo pra continuar na categoria, que o Lance você percebe que ele tá ali muito mais pela paixão do pai dele, vontade do pai dele, que ele, tem aquele sangue nos olhos que os outros pilotos têm, e vai faltar a ele. Que nem ele fala: falam mal de mim, mas eu tive um pódio. Cara, você vai ficar nesse eco. Vai viver de um eco só porque você teve um pódio e esse é o único resultado bom que você tem até agora. Então, essa que é a questão que eu achei bem legal, que eles mostraram pilotos que a gente só vê no meio, que muitas vezes passa despercebido por nós, mas que foi sensacional. Foi um trabalho muito bem feito com esses pilotos, mostrar eles ali. Bom, aí a gente vai chegando ao final da série também do nosso podcast. Assim, o episódio 8 que a gente falou, recomendando, assistam. Se vocês não assistiram, assistam com lenços, porque é pesado. Lembrar do Jules Bianchi, de toda aquela questão dele chegar. E é legal que eles colocam umas imagens do Leclerc olhando a Ferrari passar. Tem uma que ele tá dentro da Sauber e o Vettel tá passando, ele olha e acompanha o Vettel passando. Na questão alinhando o carro no grid, a Ferrari passando, e o Leclerc falando: meu sonho é ir pra Ferrari, eu almejo chegar na Ferrari. E aquela outra coisa: você sabe que ele tá lá, você torce por ele. Isso foi uma coisa muito legal que a Netflix soube trabalhar, né? Quando inseriu as falas e as imagens. Bom, eu acho que daí a gente já pode ir pra final, né? Pro último episódio, que eles mostram. Lógico, a gente não tá falando episódio por episódio, aqui a gente acabou engatando nessa, mas que foi mostrar os novos pilotos, né? Que estão chegando. Foi muito legal que aparece o Russell, o Norris. Então tem tudo isso. O Norris falou que desde criança ele queria ser piloto da McLaren, almejava ser piloto da McLaren. Então isso é muito bacana. Você vê a alegria gigante dele de ter entrado pro time. Legal ali naquele encontro que teve na McLaren, o rapaz vai entrevistar ele. Pra quem que você contou primeiro? Ele, aquela coisa de criança ainda, menino. Pra minha mãe. Tipo, é bacana isso. Tipo, ele não foi pra rede social twittar, ele não foi, não. Então isso, eles fecham legal, eles fecham com aqueles testes da Pirelli em Abu Dhabi, que foi bem no dia seguinte.
E é legal que o Carlos Sainz fala, não vejo a hora de amanhã colocar o macacão da McLaren. Ali ele me ganhou. Ali ele pega o fã da McLaren. Porque você viu que ele tava saindo com a Renault, ele saiu bem. A Renault não saiu com amarguras dele. Isso eu achei bem legal, Sim, mostrou desse jeito. jeito. Sim, você falando isso, você lembra que depois que acabou, né, a Fórmula 1, a temporada 8, a Renault postava muita coisa do Sainz ainda. Sim, postou, até mesmo porque já tinha esse material produzido, mas eles ainda mantiveram, então foi bem legal isso. Mostrou o Russell, aí você vê, putz, coitado, o cara tá com um carro de fim de grade, mas só que o Russell é um bom piloto, eu sei que vai permanecer na Fórmula 1. Mostrou o Gasly, né, também, a sessão do Gasly, como foi ele receber notícia que ia chegar pra Red Bull, então foi bem bacana. Eu acho que é isso. É isso. A gente pode falar do spoiler do Gunter, perguntando se vai ter uma parte 2 dessa série. Não, essa hora, eu acho que você tava fazendo alguma coisa que você não pegou. Eu acho que você tava tweetando alguma coisa que era legal, porque a gente só parava pra tweetar na hora que a gente falava que a gente tinha visto a Juliana Serrazoli na série, que foi muito legal. É legal você ver uma pessoa... Uma pessoa que você conhece, um brasileiro, e você... trabalhando, ela e o Gui Pereira. E você se sente representado, né? Exato, isso que foi legal. A gente se sentiu representado pela Juliana e pelo Guilherme Pereira. Então foi bem bacana isso, né? A gente vê eles. Representação é tudo, gente. Até em série de Fórmula 1. Exato, é boa a gente falar isso. Porque a gente... quem que a gente reconheceu de jornalista foi a Juliana Serrazoli, Guilherme Pereira, que eu adoro ele, e o Lívio. Uma coletiva de imprensa que é um marco dele é ir nas coletivas de imprensa. Não, o que é legal... é que, né, ele foi filmado no episódio, se eu não me engano, é do anúncio da saída do motor Renault da Red Bull e a entrada da Honda, que o Lívio tá com uma cara de sério e mostra como aquele ambiente estava tenso. Então, a cara dele de seriedade, de Leonard Nimoy, do Spock, que ele parece muito Spock, ele pegou e foi bacana, porque você viu pessoas que você admira, pessoas que você lê texto, que você vê na televisão. Eu acho que todos ali também você vê na televisão, mas apesar que o Guilherme Pereira a gente já viu os autódromos. Mas é justamente essa proximidade. Exato. Da gente poder twittar, mandar mensagem pra pessoa falando, pô, eu te vi, que bacana. E ela responder, ela ficar surpresa que apareceu. E a Ju, ela aparece, como se fosse íntima. A Juliana, ela aparece exatamente em 2 momentos que são cruciais. Salvo engano, é uma do Ricardo, né, falando... Não, o Max Verstappen tentando dar desculpas, respostas referente a Mônaco. Aí depois ela aparece na mesa com o Alonso. O Alonso falando tudo ali da saída do Eric Boulier. Eles não falam diretamente a chegada do Gil de Ferran na McLaren como se fosse uma introdução do Alonso, mas pode ser, não for, mas enfim, eu tô feliz que o Gil de Ferran tá lá. Então foi muito bacana isso. Então você viu que ela esteve presente em 2 momentos importantes. Depois, no final, ela aparece de relance no cercadinho, salvo engano, em Abu Dhabi. Então, assim, são passagens rápidas, mas é bacana. Então, quem assistir, tira print, fotografa, posta pra gente poder também exaltar nossos jornalistas que estão lá. Agora que é legal que a gente pode falar, que mostra todas as viagens dos pilotos, todas essas questões deles, e de repente a gente começa, quando vê a Ju, quando vê o Guilherme Pereira, vê que eles também viajam, então eles passam por situações parecidas, eles passam por mesmas tensões que os pilotos e as equipes, de ter que fazer a cobertura, que nem a Ju agora ela procura patrocínio, uma forma de conseguir se manter lá, então você começa a entender também isso. É muito bacana. Essa série é completíssima até nisso. Não, sim, é sensacional você ver eles ali, justamente porque traz essa proximidade e eles terem usado outros jornalistas que também são muito importantes, porque o Bill Buxton, ele é um cara que quando tá tendo corrida, você acompanha ele pelo Twitter, ele é muito dinâmico, assim, postando as coisas, mostrando, e ele dando o depoimento dele, ajudando a narrar a história, é mais uma coisa que você sente próximo, tipo, eu acompanho esse cara o ano inteiro, todas as postagens deles, as coisas que ele fala, e aí você vê ele ali na série inserido. Então, mesmo essas passagens pequenininhas desses pilotos brasileiros, jornalistas brasileiros, dá aquele quentinho no coração, né? A gente pode falar assim. Exato, é bacana isso. E é legal que a gente viu que na temporada 2018 o Brasil foi representado pelos seus jornalistas que estiveram lá. Então, isso é lógico, é um devaneio que nós temos, mas só que é bacana de você ver que, independente disso, brasileiro tá em todo lugar. Não é brasileiro tá em todo lugar. A Fórmula 1 ainda continua viva, pulsante no Brasil. Uma coisa que que nem a gente falou, a gente assistiu às 11h30, a gente fez a campanha, até no último podcast a gente conversou sobre isso, e daí o Bruno Lima, a Bia Rosenbaum,
falou, vamos assistir às 11h30, então deu 11h30, a gente começou a assistir. É que eu realmente, vocês podem ver que eu não tuito durante corrida, nem durante série, então eu não tuitei tanto, foi pouco. Mas a gente levantava para ir no banheiro, beber água, alguma coisa, entrava no Twitter. Você vê que tinha gente tweetando sobre. Então, assim, o programa, a série foi muito bem recebida pelos fãs. E isso foi bacana. Então, é legal. Então, o que eu recomendo a todo mundo? Assistam, comentam nas redes sociais. Eu vi muita gente reclamando questão de spoilers. Eu acho que spoiler de coisa que acontece, de fatos históricos, coisas que se passaram, não existe. Mas a gente tem momentos que a gente pode segurar o ânimo pra querer twittar, falar sobre. Porque a gente pode soltar uma coisa ou outra, que nem a questão do Gunter ligando pro Generaz, falando que a culpada foi ele, tal. Depois ele escrotizando o Grosjeano no jantar da Haas. Então tudo isso é spoiler. Eu acho que a gente pode ressaltar coisas que são bacanas, tipo... Pô, esse 8º episódio fez eu chorar demais, mas não fala o motivo. Nossa, como eu amo o Ricardo, mas não falar o motivo. Nossa, como o Carlos Sainz mudou minha visão sobre ele, como foi eu mesmo. Eu cada vez mais estou fã do Sainz. É lógico, para que isso não prejudique meus julgamentos no futuro com ele. Então eu acho que dá pra gente maneirar nisso. E, bom, agora acho que eu vou deixar minhas considerações finais sobre a série. A Débora depois fala dela. O que eu posso falar, assistam, tweetem, compartilhem, mostrem essa série pra aquele tio que falou, pra aquela tia, pra aquele primo que falou que a Fórmula 1 morreu depois de 1994. Essa série vai fazer a pessoa mudar a opinião dela. Ah, mas meu tio que fala isso não fala inglês. Relaxa, tem dublagem. Tudo bem que eles falam Grassley, dá uma enrolada pra falar Gasly, dublagem, mas é aquela coisa. Os pecados que a dublagem às vezes comete, mas tem. Então passem para os parentes, amigos que falam isso. Vocês vão ver que vai ter. Teremos a segunda temporada, porque o já Ross tem Brown... imagens agora, já foi filmado coisas no teste de pré-temporada, então na próxima vai ter. Vai ser legal. Teste de pré-temporada, eles já estão preparados pra poder ir pra Austrália e filmar as coisas legal? Da Austrália também. Você falou teste de pré-temporada. Vamos ter Pietro Fittipaldi. Mais um brasileiro. Mais um brasileiro. Chupa hater. Vai ser legal. Então, nossa, que bacana. Não sabia que eles estavam na pré-temporada. Então, eles devem pegar os testes da Pirelli pra cá. Então, isso que eu tô falando. Tweetem, compartilhem, chamem amigos, façam maratona, assistam. Eu acho interessante, mas assistam. Mesmo assim, pedir as imagens dessa próxima temporada, né? Pra Ferrari e Mercedes se envolverem também nesse projeto. Porque é isso que a gente quer fazer. A Fórmula 1 o Ross Brown já falou humana. Que vai trabalhar sobre isso. Ross Brown, Mara, ele quer que a Ferrari e a McLaren, Ferrari e a Mercedes participem, autorizem, porque é bacana, seria legal, porque até mesmo vai ser legal, porque a gente vai ver o conflito Vettel-Leclerc, vamos ver a questão do Bottas, se vai, então eu acho que vai ser bem bacana. Se o Ross Brown falou isso, então provavelmente na pré-temporada a Mercedes e a Ferrari não devem ter autorizado, ainda vai ser uma coisa que vai ser negociada durante o ano, torcer para que libere. E então eu acho que é isso, acho que todos assistam, compartilhem a hashtag F1 Netflix, para que a gente possa saber, a Netflix ela usa essas informações para mensurar se a série fez um sucesso ou não para continuar. Então eu acho que até durante o ano, coisas que a gente assistiu, eu mesmo acho que vou assistir essa série mais uma vez durante o ano, que foi um excelente review da temporada 2018. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui, eu sou o Rubens Gomes Passos Neto, vocês me encontram no Twitter do Rubens GP Neto, Neto com 2 T's. Essa semana teremos mais o BBcast com certeza, falando sobre o GP da Austrália, um preview do GP da Austrália. Fica um abraço a todos, curtam, compartilhem nossas postagens, que é uma forma também de apoiar. Então um abraço para todo mundo, até o GP da Austrália e até lá. Então, amigos, foi o que o Rubens falou. Avaliem a série pela Netflix, coloca lá o seu joinha. É importante comentar, marcar eles em rede social no que for possível, elogiar a série, dar ideias novas pra alguma coisa que vocês querem ver, cutucar essas equipes que faltou pra que a gente tenha um acesso maior a essas imagens e torcer, né, por essa segunda temporada que a gente já sabe que tá sendo produzida pra que ela seja finalizada e entregue pra gente que é fã. E, bom, agora que a gente já fez essa maratona, a gente vai assistir de novo, com certeza. Não é uma coisa que a gente precisa ficar economizando, a gente pode assistir mais vezes e reviver, porque a Fórmula 1 é isso, mesmo as corridas disponíveis aí, elas estão aí pra gente poder reviver esse sentimento de alegria, tristeza, torcer de novo. Legal isso da série e poder rever essas imagens. O GP da Austrália já tá aí, agora a gente não precisa mais falar que tá com saudade da Fórmula 1. Já vamos ter a primeira corrida agora nesse próximo final de semana. Vamos voltar ao preview com certeza. Review da corrida também já fica aí uma promessa. E
Bom, eu sou a Débora Almeida e vocês podem falar comigo pelo Twitter, @TheFlowers. Beijo pra todo mundo e até a próxima.